Então vamos aqui para o conceito de laço. Vou usar o Gini hoje. Vamos lá. Dropbox, disciplinas, FUP 2017-1. Eu só tenho um dia de código salvo com vocês. Os outros dias eu faço o código na doida e salvo em qualquer lugar, é porque os exercícios normalmente a gente faz no Moodle e ficava salvo no Moodle. Então por isso que não tem nenhum aqui, porque a gente fazia no Moodle e não aqui. Tudo bem. Hoje é semana 3, né? A gente tá na semana 3? Semana 4 já? Tá bom. Ok. Tá. Para que é que serve o laço? O laço serve quando você precisa repetir a mesma coisa várias vezes. Tipo, seu problema é o seguinte. Olá, seja bem-vindo de novo. Seu problema é o seguinte, você quer fazer um programa que vai pedir para o usuário inserir todos os gastos que ele teve durante o dia, ok? Quando ele terminar de inserir todos os gastos, ele tem que avisar para você que terminou de inserir. Então a gente tem uma ideia aí de continuidade. Você quer inserir mais algum gasto? Ele vai dizer sim, aí ele insere o gasto. Você quer inserir mais algum gasto? Então a gente tem um processo que não é simplesmente um cálculo que a gente fazia e sai, mas uma coisa que é contínua até que pare. Então, para a gente fazer esse controle dessa continuidade, a gente usa os operadores de... A gente tinha a seleção, que eram os condicionais, a gente usa os operadores de laço. Em Python, a gente tem o for e o while. Como o while é mais simples e basicamente dá para fazer tudo com while, a gente começa com ele, tá certo? Então, por exemplo, faz de conta que o nosso problema é esse... A gente quer dizer para as pessoas inserir todos os gastos que ela teve durante o dia, tá certo? Então a gente diria algo como print, digite seus gastos e -1 para parar, certo? Então ele vai digitar 10, 12, 15, 17, 25. Quando ele parar, ele vai dizer, tá ok? -1, porque não dá para gastar -1 Então, toda vez que ele der esse valor, a gente vai pegar esse valor, guardar esse valor na variável e vai juntando, até que o quê? Até que ele digite -1. Para isso que serve o nosso laço, ok? Então, a gente poderia fazer assim. Vou fazer um laço para sempre aqui, tá certo? True. Isso daqui é fácil para sempre. Enquanto verdade for verdade, verdade vai ser sempre verdade, então ele vai fazer para sempre. Ok? Bora lá. Como é que eu peço para ele digitar um valor? Input, né? Input. Só que aí como eu quero que ele digite um texto, how input. Aí eu vou... Não, vou direto aqui no... int de how input, digite o valor. E aí eu vou guardar isso daqui em valor. Se o valor for o quê? Que eu saio? Se o valor for -1, como é que eu quebro o laço? Vocês sabem? Não sabem? Break, ok? Se o valor for -1, eu pego o beco. Não é assim que eu vou fazer? Eu vou ficar salvando o valor que ele digita até ele digitar -1? Porque o meu laço ele vai executar para sempre, na verdade. O break ele serve para eu sair do laço. Eu não vou ficar preso nesse laço para sempre, a não ser que eu dê o break. Ele vai ficar rodando aqui, ó. Quando ele encontrar o break, ele sai do laço para a próxima instrução. Diz. Essa implementação do break é do if? Do if. Não interessa onde esse break está. Quando ele encontrar o break, ele vai sair do laço atual que ele se encontra.
Ok? Então, no caso é esse. O laço atual é o laço desse while. Vamos fazer o exemplo, e depois eu faço outros mais simples. Vou tentar fazer alguma coisa útil aqui, tá certo? Se isso daqui não... Se ele digitou -1, ele vai chegar nessa linha aqui? Que ele está dentro do while? Não, porque ele vai sair do while lá para fora. Se ele chegou aqui, porque o valor é válido, não é verdade? Se o valor é válido, o que é que eu faço? Eu acabei de descobrir que ele é diferente de -1, porque se fosse igual a -1, ele tinha saído do laço. Se ele chegou bem aqui, é porque ele é diferente de -1. Então eu tenho que salvar esse valor em algum lugar, verdade? Ok? Então vamos dizer aqui que a gente tem um total. Total 0. Começa com 0. Se ele chegou bem aqui, total mais o que? O valor. Quando ele sair do laço, percebe que a indentação voltou para cá? Ó? Show. Quando ele chegar bem aqui, como é que ele vai conseguir sair desse while? Qual a única condição que ele consegue sair do while? Se ele der o break. Então vamos lá. Suponha que eu estou executando. Total 0. Faça para sempre, né? Enquanto verdade for verdade. Faça para sempre. Pede o valor, você digitou lá, gastei 1,10 no RU. 1,10 é float, né? Float. 1,10. 1,10 é igual a -1? Não. Então total mais 1,10. Eu volto para onde daqui? Daqui eu volto para onde? Volto para o while. Tá vendo que está na indentação do while? Aqui eu volto para o while. Executo o while. Executo. Me deu um novo valor. O valor agora eu gastei, comprei um picolé. Um picolé quanto aqui? Não, um picolé é um pote não, é só um picolézinho. 3,20 eu acho que é 3,20, pode ser 3,20. 3,20 vai -1? Não. Então, guarda no valor. Volta de novo. Vê quanto é que você gastou? Não gastei mais nada porque eu estava liso já. Então, -1. Valor igual a -1? Break. Quebra o while. Quando eu quebro o while, eu volto para cá. E aí eu vou dizer... Posso dizer... Print. Você gastou... Como é? Total. Ok? Vamos testar aqui. Digite seus gastos, digite o valor. Eu comecei gastando 1 e ficou colado, né? Deixa eu descolar aqui. Digite o valor. Digite o valor. Comecei gastando 1,10. E depois eu gastei mais 3,20. Depois eu fiquei com fome de novo e eu voltei para o RU, mais 1,10. Aí eu comi tanto que eu perdi o ônibus, tive que voltar de mototáxi. 5 conto. E aí, o que foi que aconteceu? 5 não, né? É 6, ele me cobrou mais R$1, bicho nojento. E depois eu disse, chega, gastei demais por hoje. Você gastou R$11,40. Entenderam para que serve o laço? O laço ele dá a ideia de continuidade, ok? Dentro do while a gente poderia fazer várias coisas, por exemplo, imprimir de 1 a 100, de 1 a 50, de 5 em 5. Como é que a gente faria isso? Quero imprimir de 0 até 50, de 5 em 5. Deixa eu comentar isso aqui para a gente fazer outro exemplo embaixo. Como é que eu comento isso daqui? No Python é 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Esse daqui a gente vai chamar de entrada do usuário. Ok. Quero imprimir de 0 até 50, de 5 em 5. Minha variável começa em quanto? 0. Então, contador recebe 0. E eu quero continuar fazendo enquanto o quê? Contador for o quê? Só menor que 50? Menor igual a 50. Então, enquanto contador for o quê? Menor igual a 50.
Enquanto ele for menor ou igual a 50, o que é que eu faço? Imprimo, que é o que eu quero ver, o valor, né? Print conte e depois recebe conte mais 5. Isso daqui, essa compactação é a mesma coisa que conte mais. Por exemplo, isso daqui é o quê? Conte menos, isso. Ok? Tudo bem? Então, pronto, já foi? O que é que vai aparecer aqui? Ah, tá. O que é que vai aparecer aqui? Quais são os valores que vão aparecer? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Pronto? 50, 50 para. Ele mostra os 50? Não, ele mostra os 50? Quando ele chegar aqui e o valor de conte for 50, ele entra no laço? Não. Quando o valor for 50, isso daqui é verdade? É, então ele entra no laço. Quando o valor for 55, isso daqui é verdade? Aí ele não faz mais. Aí ele para. Vamos ver. Não. O break é quando eu quero terminar dentro do laço. Porque o while ele já é uma condição. Vamos ver aqui um outro exemplo. Vocês ainda lembram como é que a gente jogava Jockey-Pô? Lembram como é que jogava Jockey-Pô ainda? O pedra, papel, tesoura? A gente fez pedra, papel, tesoura em casa? Fez? Aqui ele fez em sala ou não? Em sala não, né? Pronto, faz de conta que a gente quer fazer um Jockey-Pô interativo. Eles vão jogar até que... eles vão continuar jogando até que alguém ganhe 3 vezes. Eles vão ficar jogando. Ele e a máquina, a gente nunca fez nada com máquina não, né? Nem aleatório, nem nada assim. O quê? Pois é, então a gente só usou aleatório no bate-chorro, né? A gente usou. Eu nem lembro como é que faz, mas se olhar no Google, eu acho que é import random, aí depois da random.randint, tá aqui, ó. Aí você diz de quanto a quanto que eu quero fazer aleatório. Já dá para fazer o pedra, papel, tesoura. Então, se eu vou fazer pronto, vou passar uma atividade para vocês, aí a gente deixa o bichinho para a semana que vem, o negocinho. Vamos fazer vou fazer um com vocês agora e vocês fazem outro. Então, se a gente fizer o pedra, papel, tesoura aqui, ou outro joguinho que dê para fazer, pau ímpar, né? A gente também não pode fazer pau ímpar. Pau ímpar a gente já fez em sala? A gente fez no Moodle, mas tem os dois, tanto no Moodle quanto aqui. Qual que vocês querem? Se a gente fizer o pau ímpar aqui, vocês fazem o Jockey-Pô em casa. O que é que vocês querem fazer aqui? Tanto faz, os dois são a mesma dificuldade, né? Jockey-Pô aqui, tudo bem. Então, a brincadeira é assim: quem ganhar 5 vezes primeiro, termina a partida. Ok? Então, se é você e a máquina, quais são as variáveis que a gente vai precisar? Já de cara, que a gente vai ter que contar quantas vezes. Quantas a pessoa, o jogador 1, o jogador 2 é a máquina, né? O jogador 1 é você. Então, assim... mas o que é que eu vou precisar aguardar? Vou precisar aguardar quem ganhou? Número de vitórias? Número de vitórias. Pensando só no jogador, né? Ele vence ou então ele perde. Então ele começa com 0 vitórias e ele começa com 0 derrotas. Ok? Aí eu tenho que continuar jogando enquanto...
Menor ou igual a 5. Só enquanto o número de vitórias for menor do que 5? Ou o número de derrotas. Porque se o número de derrotas for 5, então o jogador perdeu, a máquina ganhou. Não é verdade? Então eu tenho que continuar jogando enquanto que... Vou diminuir as variáveis só para ficar mais fácil de caber na tela, tá certo? Número de vi e número de. Enquanto número de vitórias for o quê? Menor do que 5. Ou, não, e, porque se qualquer um dos casos for acontecer, eu tenho que sair, né? Enquanto o número de vitórias for menor do que 5 e número de derrotas for o quê? Menor do que 5. Desculpa, isso daqui é do C. End, ok. Só que aí a gente tem que fazer assim, né? Entre parênteses. Hã? Por que, professor, bota esse espaço? Eu acho que, na dúvida, eu sempre boto parênteses. Provavelmente vai funcionar, mas como eu nunca pago pra ver, deixa os parênteses, né? Então, enquanto as duas variáveis forem menor do que 5, as duas é porque ninguém ganhou. Quando alguém ganhar, ele para o laço. Então, qual é a primeira coisa? Comecei o jogo, o que é que eu pergunto pro jogador? Qual é a escolha dele? Então, a gente pode dizer assim, escolha é igual a how input, né? Input. Vamos simplificar. Pedra, rock, scissor e paper. Rock, scissor. Tá bom. Preda, papel, tesourinha, tesouro. Agora sim. Preda, papel e tesouro. Tudo bem? Preda, papel e tesouro. Como é que eu jogo da máquina agora? Não, a máquina vai jogar. Na verdade, a máquina ela vai escolher um número, não é verdade? Um número, e esse número eu vou ter que interpretar como sendo um dos três aqui, né? Vamos imaginar que preda é 0, papel é 1, tesouro é 2, né? Então fica 0, 1 ou 2. Ok? Depois a gente faz isso de uma forma mais legível, mas como a gente não sabe vetores ainda, é o que a gente tem, certo? Então, a máquina tem que gerar isso daqui. Então, eu vou dizer que máquina é rand1.randint entre 0 e 2. Então, esse comando aqui do Python, ele vai te retornar o quê? Um número aleatório entre 0 e 2, que é justamente o que eu quero. Não é isso? Ok. Como é que eu sei agora quem foi que ganhou? Quais são os casos que o jogador ganha? Se o quê? Vai ficar muito grande, galera. Vai ficar muito grande. Né? Um monte vai. Vamos diminuir isso aqui? Pedra, papel e tesoura. Ok? Só para ficar mais compacto, né? Só para ficar mais compacto. Ok? Então bora lá. Quais são os casos que o jogador ganha? Se jogador for igual a pedra e máquina for igual a quê? Tesoura. Ó, só para ficar mais fácil, ó, fica assim, né? 0 é pedra, 1 é papel, 2 é tesoura. Tá certo? Então, se ele escolheu pedra e a máquina escolheu o quê? 2. Ou, qual é o segundo caso? Jogador escolheu papel e máquina escolheu pedra, que é 0. Ou jogador escolheu tesoura e máquina escolheu papel. Hã? Pode, porque eu estou usando o ou, né? Se um ou outro. Né? Se qualquer uma dessas coisas aconteceu, foi que aconteceu? Quem foi que ganhou?
Jogador 1 ganhou. Então vamos fazer o que? Jogue. Não, número de vitórias mais 1. Não foi isso? E aí eu tenho que dizer para ele que ele ganhou, né? Print. Você ganhou. Se não, o que acontece? Número de derrotas mais 1. Print. Você perdeu. Vai ficar bem completo no sentido de que a gente não vai ver o que foi que a máquina jogou, não está mostrando o placar, não está fazendo nada disso. Mas provavelmente já está funcionando. Né? Ia ser interessante. Hã? Não, quem chegar em 5 primeiro ganha. É verdade! Se os dois jogarem a mesma coisa, né? Então ainda tem esse caso. Não é só ele perdeu. Qual é o caso do empate? Se o jogador foi igual à máquina. Não é verdade? Vamos fazer o seguinte. Vamos simplificar. Ó. Digite 0 para ser pedra, 1 para ser papel e 2 para ser tesoura. Aí ele vai digitar 0, 1 ou 2. 0 para ser pedra, 1 para ser papel e 2 para ser o quê? Tesoura. Vamos dar uma mudada aqui. Se jogador 1 for o quê? 0. E aqui seria o quê? 1. E aqui seria o quê? 2. E esse cara não é mais raw input, é o quê? Int, né? Qual é o caso agora de empate? Se os dois fizerem a mesma coisa. Precisa dizer assim, se o primeiro é 0, o segundo é 0, ou se o primeiro é 1 e o segundo é 1, ou o primeiro é 2 e o segundo é 2. Basta dizer o quê? Se o quê? É leaf, né? Se o quê? Se jogue foi igual a máquina, né? Se jogue. Se jogue, se jogue, se jogue. Se jogue foi igual a máquina, o que foi que aconteceu? Print, empate. Você mandar aquele jeito é impossível, né? Empate. Aí um tá escolhendo caractere e outro. Não, mas se fosse do outro jeito, né? Como do outro jeito era diferente, se fosse ainda no texto, a gente teria que fazer assim. Se jogue foi igual a papel. Aí teria que fazer tudo na mão, né? Máquina foi igual a, sei lá, 1, entendeu? Não teria como dar empate, né? Daquele forma. Nunca ia dar pauta. Não, pera, calma. Se a gente não tivesse trocado para número, nós teríamos que continuar fazendo isso, ó. Se jogador 1 foi igual a papel e máquina foi igual a papel, ou jogador foi igual a tesoura e máquina igual a tesoura, porque a gente teria que fazer as comparaçõezinhas, texto, número, texto, número, texto, número. Só que agora, como a gente transformou tudo em número, a gente pode fazer só jogue igual a MAC, porque a gente está usando tudo número. Se o jogue foi igual a MAC, print o quê? Empate. Porque aqui esse, ó, tá funcionando provavelmente, mas não tá legal, porque seria legal se a gente mostrasse a quantidade de vitórias em cada opção, mostrasse o que foi que a máquina escolheu, entendeu? Desse uma melhorada, mas vamos só testar se já tá funcionando. O que é que tá errado? Não pode ficar assim. No Python não pode fazer isso. Qual é o caractere que a gente coloca para quebrar no Python? É esse daqui, é? Pedra, papel, tesoura. Escolhi 0. Random, não é random. Não tá na biblioteca? Não. Include. Import, né? Import, mas não tem hashtag não. Import random. Vou tentar de novo. 0, você perdeu. 0, você perdeu. 0, empate. Olha, não dá pra ver aí o que foi que ela jogou, né? Mas assim, a gente imagina que se ele se empatou é porque jogou a mesma coisa, se perdeu é porque jogou a contraparte, mas ainda tô no jogo, né?
Eu sou bruto, eu vou de pedra. Vou mudar de estratégia. Vou não! Eu acho que ela sacou o meu jogo. Vai perder. Duvido. Olha aí. Oxi. Não, porque deu um empate, ok? Deu um empate. A saideira, hein? Eu vou ganhar de uma vez com pedra, mano. Marmota é essa, mano. Não, mas aqui tá errado. Peraí. Pss. Eu tô com uma dúvida se isso daqui são intervalos fechados. Porque se ele sempre gerar 0 e 1, ele nunca vai gerar tesoura. Tá vendo? Por exemplo, eu tô achando que tá sempre gerando 0 e 1. Ele nunca tá gerando 2 por causa do intervalo. Entendeu? Porque é intervalo aberto no segundo. Então ele nunca gera o último. Vamos rodar de novo, só pra ter certeza? Que aí tá explicado porque que eu sei. Ah, não. É porque eu joguei ruim mesmo da outra vez. Agora eu vou ganhar da pedra, viu? Foi sorte dela da primeira vez, né? Sorte. Ok. Então aqui, ó, só com o conceito de laço, a gente já tem como fazer todas as questões do Moodle de repetição e fazer o pau ímpar com a máquina. Ok? Pau ímparzinho com a máquina. Tá certo? Não, isso aqui eu vou colocar no Git. Ou posso colocar no Moodle se vocês preferirem, tá certo? Tudo bem. Aí o vídeo também vai para vocês provavelmente amanhã, certo? Então bora lá. Joquem por interativo e vamos fazer o exercício de seleção. Claro, termina até o 3 de fiel, se só depois tu vai para os exercícios de laço, ok? Bora lá. Semana que vem já tem joguinho.